Sejam todos muito bem-vindos. Viva Saudável! Meu nome é Eliana Bovolon, sou nutricionista funcional e professora. Então, ao longo desses anos, todos esses anos, né, que eu atendi muitos clientes, muitos alunos, e eles descobriram junto comigo a importância da alimentação para ter mais saúde. A maioria das pessoas acabaram descobrindo que possuem algumas intolerâncias ou alergias alimentares que elas desconheciam completamente. Não tinham nem a possibilidade de resolver, pois não sabiam a origem. Somente com a alimentação eu consigo ter uma vida mais saudável. E eu vou te provar, com um simples ajuste na sua alimentação, você vai melhorar e muito. Então, imagina agora comigo, você acordar sempre sem disposição, você não ter disposição ao longo do dia para fazer suas coisas, vive sempre cansado. Imagina ter uma pele cheia de acne, autoestima lá embaixo, querer colocar uma roupa que você comprou e agora não te serve mais, porque a barriguinha aumentou, ou então está acima do peso. E eu vou te falar agora uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Nos dias de hoje, não dá para aceitar uma vida assim. A informação está aí, ó, a um clique do seu dedo. E você fica refém de algum alimento que te faz mal. E muitas vezes você não sabe, mas muitas vezes você até sabe, come, passa mal e fica com dores horríveis. Isso é incabível, gente, incabível. Eu não me conformo com isso. E hoje é o dia do basta. Chega de viver uma vida desse jeito. Chega dessa vida, não quero mais. Muitas pessoas sentem muitas dores, dores de cabeça, cólicas menstruais, gases, inchaço. Tomam muito remédio. Já tentaram fazer muitas coisas e não conseguiram o resultado desejado. E eu convido agora você a fazer um exercício rapidinho comigo. Fechem os olhos e pense comigo. Imagine você vivendo a vida dos seus sonhos. Mas os seus sonhos na saúde, sem dores, desinflamada, mais magra, entrando naquela roupa que você sempre quis, levando a sua autoestima lá no topo, ter a pele e o cabelo sempre bonito, sempre saudável. Imagina você não ter mais diarreia, ou intestino preso, ou aqueles desconfortos todos gástricos que acabam com você. Então, imagina isso tudo terminando, acabando da sua vida. Essa vida que você está levando, você não merece. Você não merece viver uma vida desse jeito. Você merece a plena saúde. Vendo como é possível ter uma vida saudável, feliz. E outra coisa que eu prezo muito é você chegar a uma longevidade digna, sem medicamentos, sem dores, sem doenças, porque é muito triste você ver uma pessoa, quando vai chegando no final, viver sobre medicamento e mais medicamento, doente na cama. Isso é incabível, porque o alimento cura. Porque eu vou te falar e mostrar alguns erros que você pode estar cometendo com sua alimentação e achando que está fazendo de uma forma saudável. Na verdade, às vezes a gente tem grandes enganos e acha que está ajudando e a gente está envenenando o nosso corpo. Então, o erro número 1, a primeira coisa que distancia você de uma vida saudável é comer.
o pão branco, que a maioria das pessoas já sabe que contém muita farinha de trigo, que tem muito glúten, que faz mal porque foi modificado geneticamente há muitos e muitos anos, e a gente não consegue digerir isso. Então, as pessoas falam uma para as outras, substitui o pão branco pelo pão integral. Aí você acreditando que está consumindo um alimento bem saudável, acreditando que isso está te fazendo uma vida melhor, não é isso que acontece com o pão integral. Aí você vai falar assim: oi, Eliana, pão integral, ele contém um nível de glúten muito maior. 60% da composição nutricional, ela é formada por carboidrato e açúcar, que é o veneno. Isso faz com que o seu corpo se torne mais desnutrido. As quantidades que existem ali de fibra, minerais e vitaminas são baixíssimas. Quando a gente tem a ignorância nesse conhecimento, a gente pensa que está fazendo uma coisa correta. A gente pensa que está sendo saudável, mas no fundo, infelizmente, por falta de conhecimento, nós estamos fazendo tudo errado. E em vez de ajudar o nosso corpo, nós estamos cada vez mais danificando. E agora, um segundo erro. Outra coisa que você está errando, às vezes, porque as pessoas falam: o leite faz mal, então toma o leite sem lactose. Então, você vai lá e compra o seu leite sem lactose, achando que está fazendo bem para o seu intestino. Isso é outro erro. E sabe por quê? Eu vou te contar. O leite de vaca normal, ele contém 4,8% de lactose, que é o açúcar do leite. Quando na indústria é feito o processo de quebra dessa lactose, que é feito o processo de hidrólise. Então, essa quebra não é a retirada, tá? É uma quebra da lactose. E ainda fica restando 1% dessa lactose. E mesmo eu tomando leite sem lactose, os sintomas não vão embora, eles continuam persistindo. Muita gente continua com gases, com cólica, com estufamento, com pigarro, com diarreia, prisão de ventre, renite, sinusite, celulite. Aí daí você fala: mas como assim eu tirei a lactose? Mas aí que tá. 70% dos adultos possuem algum tipo de grau de intolerância à lactose. Mas você está indo na contramão de uma vida saudável. Por quê? Porque as pessoas desconhecem que o problema não é só a lactose. Existe um problema maior, que é a proteína do leite, que é a caseína. Essa sim é a grande ameaça. Por que, Eliana? Porque a caseína é a principal substância que está associada diretamente com as alergias alimentares e que contribui para muitas outras reações sistêmicas de hipersensibilidade. O importante é entender que nós temos que diferenciar alergia, que é a proteína do leite, a caseína, de intolerância à lactose ou açúcar do leite. Então, se você consome leite sem lactose, a proteína está lá, ela vai continuar. E ela continua presente em todos os alimentos derivados do leite, né? Para você entender mais, essa proteína do leite, ela é classificada por um anticorpo chamado imunoglobulina E. Sabe o que isso significa? Quando o seu sistema imunológico reage contra uma proteína alergênica, no seu corpo ele vai produzir anticorpos IgE, que é a imunoglobulina E. O sistema imunológico reage tanto para produzir anticorpos, ele vai causando reações imediatas
e entre outras coisas, né, que vai também liberar muita quantidade de histamina, que também é para defender seu organismo, a histamina. Só que aí, quando você toma muito leite o tempo todo, você vai ficando cada vez mais sensível e pode causar outros sintomas mais graves do que aqueles que você tinha. Pode surgir uma bronquite asmática, as diarreias podem aumentar, urticárias, problemas de dermatites. Enfim, vai criando cada vez mais. Então, a gente tem que ficar atento, estar presente, consciente ao se alimentar. E quando eu tomo leite animal, esse faz mal? Sim. Ah, mas Eliana, eu gosto de tomar meu leite. E eu também gosto de tomar leite. Muda para o leite vegetal. Ah, mas são muito caros. Faz o teu leite. É mais saudável e mais nutritivo. Outro erro que acontece muito também, que as pessoas não gostam de ver, mas vai ter que ver comigo, é observar suas fezes. Tem que observar o cocô. Eles dizem muito da sua situação, do seu intestino. Se o seu intestino está inflamado, se você não tem uma boa absorção dos nutrientes, das vitaminas, dos aminoácidos, dos alimentos que você ingere, ou seja, você vai ficando cada vez mais vulnerável às doenças, sensível à alergia. Existe uma escala que se chama escala de Bristol, e ela mostra as várias fases das fezes, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Por exemplo, aquelas fezes, né, que às vezes saem em bolinhas, tipo pedrinhas, não sai inteira, sai em pedacinhos. Isso é uma alimentação que você deve estar fazendo com poucas fibras e pouca água, mas, junto com tudo isso, muita sensibilidade alimentar também. Outro exemplo, aquelas fezes bem pegajosas. Sabe aquelas fezes nojentas que você se limpa e nunca para de limpar? É nojento? É nojento, mas por quê? Porque você não sabe que o alimento que você ingere está fazendo isso no seu intestino e produzindo aquelas fezes daquele jeito. E aquelas fezes desse jeito significa que você está produzindo muito muco. E quando você produz muito muco nas fezes, ela fica pegajosa. E esse muco é porque você está consumindo muito leite, muitos derivados do leite. Queijo também, iogurte também. Todas esses tipos de fezes também estão relacionados à sensibilidade alimentar. Os sinais e os sintomas. Está sentindo muita dor de cabeça? De onde vem a causa? Ah, eu tenho muita diarreia. Da onde vem essa diarreia? Qual alimento você está comendo que está te causando isso? Então, as condições, todas essas, estão associadas a um intestino danificado, o problema de saúde, as preocupações, os estresses da vida. Tudo isso registra um sinal e um sintoma. O modo de vida, os hábitos de vida, como o sedentarismo, a obesidade, o uso de medicamentos, o álcool e muitas outras coisas, ela vai impactar diretamente na sua saúde, vai desencadear diversas alergias e intolerâncias e depois muitas mais doenças, pelos sinais e pelos sintomas. Eu não preciso ficar fazendo milhares de exames para descobrir. O corpo, ele comunica com a gente. É limpar o seu organismo, desintoxicar o seu corpo. Esse processo é fundamental. Por quê? No intestino nós temos muitas bactérias que podem levar à inflamação. E também é muito importante retirar os alimentos que estão prejudicando o nosso organismo. Retiramos os alimentos que fazem mal. A mucosa do nosso intestino, ela começa a se recuperar e sua estrutura
vai melhorando e com isso você vai absorver os nutrientes. Então dá para entender como funciona? Primeiro a gente tem que ver da onde vem a causa. Depois a gente tem que fazer uma limpeza. E depois é restaurar tudo isso, restaurar esse intestino. O intestino, ele é considerado o segundo cérebro, porque há mais de 100 milhões de células neuronais no nosso esôfago, estômago, intestino delgado e no nosso cólon, chamado de sistema nervoso entérico. E isso, né, existe uma série de fibras que conectam esse sistema nervoso entérico com o resto do sistema nervoso. Então, entenda que tudo está ligado. Então, por que eu tenho que ter um sistema de intestino bom? Porque todo mundo até fala, né? Serotonina no cérebro. 90% da serotonina é produzida no intestino. Só para você saber. Eu falo para você, o que são lactobacilos, né? Geralmente, são essas bactérias boas, elas são encontradas na boca, no sistema gastrointestinal e na vagina. E ela tem inúmeras funções importantes para o corpo. Os lactobacilos ajudam a prevenir doenças, infecções causadas por outras bactérias. Esses lactobacilos, eles não combatem diretamente esses micro-organismos prejudiciais, mas eles ajudam a reduzir a proliferação, porque eles são os nossos antibióticos naturais, principalmente devido à competição, né, dessas bactérias por nutrientes. Elas ajudam quando eu tenho a maior quantidade dessas bactérias benéficas. A kombucha e o kefir são bebidas probióticas, compostas sempre por muitos micro-organismos benéficos para a nossa saúde. No entanto, o kefir ele é diferente, ele é à base de grãos que ele pode fazer o quê? Fermentar as bebidas. E entendendo sobre esses erros, né, já é um processo de transformação para você obter uma vida saudável. Muita gratidão a todos.